Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Valente, sou professora aqui da Fonoline da área de audiologia. Venho conversando com vocês há um bom tempo, né, sobre diversos aspectos da audiologia que eu acho importante. E hoje estou aqui de novo para trazer mais um assunto interessante. Eu queria conversar hoje com vocês sobre um tema, na verdade, um exame que para muita gente já é corriqueiro, já se sabe que existe e já é muito implementado na prática clínica, mas para outras pessoas é uma novidade. Por que que eu digo isso? Na cidade aqui onde eu moro, em Salvador, a gente vê bem essa diferença. Eu acho que normalmente as atualidades, os exames mais modernos, até a própria divulgação, né? Ela tende a chegar primeiro lá no sul e no sudeste, então acho que no sul e no sudeste está mais implementado. Quando a gente vem para o nordeste, agora que ele está começando a aparecer. Tirando que, às vezes, quando você não é o especialista em audiologia, ou você não está trabalhando muito nessa área, você acaba achando que tudo é a mesma coisa, tá? E sobre o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar com vocês especificamente sobre o PEAT, frequência específica. O PEAT, em geral, quando a gente pensar em PEAT, assim, deve ser o exame que provavelmente mais se difundiu e mais cresceu nos últimos anos na fonoaudiologia. Quando começou, a gente tinha aquele PEAT clássico, a gente estimulava a via auditiva com estímulo clique, e era o PEAT puro e simples. A gente precisa lembrar que o PEAT, quando ele foi criado, quando ele foi pensado, e até hoje, o PEAT puro, simples, o BERA, que a gente conhece no nosso dia a dia, ele, na verdade, é um exame eletrofisiológico, ele não é um exame auditivo. O que o PEAT busca? O PEAT busca ver se o nervo auditivo está funcionando ok ou não está. Se o som está percorrendo essa via auditiva como é esperado ou não está. Ele não pensa em quanto a pessoa ouve, a princípio, né? Ele foi criado para o que a gente chama de neurodiagnóstico. E a gente usava o PEAT Click e até hoje, para neurodiagnóstico, o PEAT Click, ó, é o supra-sumo, é a clínica clique que a gente tem que usar sem problema nenhum. O que acontece é que se pensou, pô, eu vou avaliar o nervo, mas eu vou avaliar o nervo dando um som. Então, eu posso ver qual o som mais baixinho eu consigo captar nervo, a atividade no nervo. Então, eu consigo ter mais ou menos uma noção de quanto é o limiar auditivo desse paciente através do PEAT. E isso começou a ser usado na prática clínica. E o PEAT passou a ter esse viés auditivo também. Aquelas pessoas que não respondem bem na audiometria, crianças muito pequenas, bebê com menos de 6 meses, em que eu não consigo fazer uma audiometria, o PEAT veio para resolver esse problema. Então, eu vou ver o mais baixo que a pessoa consegue ter resposta de nervo, conseguir isso, consigo ter ideia do quanto que a pessoa ouve. Qual que é o problema disso? Lembra que eu falei que a gente usa o clique para fazer o neurodiagnóstico? Quando começou a se ter a ideia do PEAT para me ajudar a saber quanto a pessoa ouve, a gente só tinha um clique. Então, a gente só podia lidar com aquilo que a gente tinha, a gente fazia a tal da pesquisa de limiar com clique. Qual que é o grande problema da gente fazer só pesquisa de limiar com clique? O clique, ele não é uma frequência, ele é de 2 a 4 mil Hz, a depender do equipamento de 1.000 a 4, ele estimula uma grande área da cóclea. E isso é bom para quando a gente vai fazer o neurodiagnóstico, o exame eletrofisiológico, para qual o PEAT foi pensado inicialmente. E é por isso que ele é usado com clique. Só que para diagnóstico auditivo, para eu saber o quanto que a pessoa escuta, já não é tão interessante. Porque o PEAT pode dar normal, porque se escuta bem a pesquisa de limiar, né? Com clique em 2, mas se tem uma perda em 4. Ou então você acha um limiar eletrofisiológico com clique lá em 50 dB, mas em 500 a pessoa escuta melhor. Quando a gente fala de diagnóstico auditivo, de pensar o quanto que a pessoa escuta, para você pensar numa reabilitação, para você pensar no aparelho auditivo, para você pensar no implante coclear, a gente precisa ter especificidade de frequência e o clique não dá isso para a gente. Foi nesse sentido e nesse viés que não é mais de neurodiagnóstico que se criou o PA de frequência específica. Então, a gente vai usar o PA de frequência específica quando eu preciso pesquisar limiares eletrofisiológicos, ou seja, quando eu preciso saber o mínimo que o nervo responde por som.
E aí eu vou pesquisar na frequência de 1.000, na frequência de 500, na frequência de 2.000 e na frequência de 4.000. Assim eu consigo ter um panorama melhor de como é a audição. A pessoa escuta melhor em grave, a pessoa escuta melhor em agudo, certo? Dessa forma, quando eu conseguir fazer uma pesquisa de limiar eletrofisiológico em 500, 1.000, 2 e 4, eu consigo ter uma melhor noção de como essa pessoa escuta para graves, para sons mais médios e para sons mais agudos, e aí pensar numa reabilitação. No meu protocolo, eu faço, sim, primeiro o neurodiagnóstico, não tem como a gente fazer um PAT clique, um PAT para frequência específica, sem fazer o neurodiagnóstico, porque eu dependo que a via funcione para eu poder ver o som mais baixo que essa via me responde. Depois que eu faço o neurodiagnóstico, eu faço uma pesquisa de limiar de clique, só para eu ter uma noção. E aí eu faço 1.000, 4, 502 nessa ordem, se for possível, porque é um exame demorado. Pense que eu tenho que ir baixando o som, replicando onda e vendo até quando eu tenho onda 5, como também é um princípio da pesquisa do limiar quando a gente fazia com clique, nessas 4 frequências em cada lado. Então, é para isso que serve o PA de frequência específica. Por ter especificidade de frequência, na maior parte da prática clínica hoje em dia se usa o Tony Burst, mas existem pesquisas e cada dia que passa o E-Sharp também vem ganhando espaço, porque ele proporciona uma melhor sincronia auditiva. Como eu não estou estimulando tanto a cóclea como no clique, eu estou estimulando só um pedacinho, a gente já não tem registros tão bonitos, a gente já precisa de um treino de olho melhor. A própria conversão, né, do que se espera de limiar eletrofisiológico para significar um limiar psicoacústico normal também varia de frequência para frequência. Então, assim, é um exame que tem o mesmo princípio eletrofisiológico, que você vai observar ondas, mas vai observar só as ondas 5, mas ele tem outra função. Ele não dá diagnóstico eletrofisiológico, ele procura ver quão mais baixo a pessoa consegue ouvir para poder dar um diagnóstico auditivo, tá? Normalmente é usado em crianças, né? A gente tem muito pouco casos de adultos que não respondem à audiometria, e a criança precisa estar muito quieta. Então, ela precisa estar dormindo, gente. Por quê? Como eu estou estimulando pouca parte da cóclea, não estou estimulando a cóclea de forma boa, como acontece no clique, eu estou estimulando só 1.000, só 500, só 2, a resposta também não é tão abundante, tão bonita de volta. Então, a interferência é muito maior. Em 500 Hz, para vocês terem noção, às vezes o movimento de olho gera interferência no nosso registro. Mas eu acho que com o advento do teste da orelhinha, com o diagnóstico auditivo precoce, que a gente ainda não está no que é esperado, mas vem melhorado, a necessidade de fazer PA de frequência específica é cada dia maior. Afinal, crianças até 6 meses, a gente dá o diagnóstico via PAT, não via audiometria. Então, a gente precisa entender que ele existe, para que ele serve. Lembrando que, depois de 6 meses, o diagnóstico deve ser feito a priori com audiometria. Os casos em que a gente não conseguir, aí sim a gente caminha para o PEAT, porque não adianta a gente caminhar para o PEAT sem tentar áudio, sem ter frequência específica, sem fazer pesquisa de limiar. Então, a ideia é, frequência específica são para os casos com menos de 6 meses ou que não respondem na audiometria, tá certo? Querem saber mais de PEAT normal, PEAT de neurodiagnóstico, PEAT frequência específica? A gente tem um curso só sobre o PEAT aqui, tá? É um exame que vem crescendo bastante na prática clínica. O frequência específica é mais trabalhoso, mas o neurodiagnóstico é um exame super simples de fazer. E eu acho que se você está ingressando na prática audiológica, se você já trabalha, talvez fazendo audiometria, fazendo alguma avaliação infantil, vale a pena você investir, entender um pouquinho de melhor de PEAT para expandir, né, o seu rol de atendimento e de prestação de serviço e de serviços que você faz, ok? Queria pedir para vocês se inscreverem, compartilharem esses vídeos, ficarem de olho, porque aqui a gente tem muito conteúdo sobre a fonoaudiologia em geral, tá? Qualquer dúvida pode comentar aqui, a gente continua conversando. Espero vocês no próximo encontro. E vai lá, dá uma olhadinha na página da Fono Online, tem diversos cursos para todo gosto de todas as áreas, tá certo? Abraço!